Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para um estudo da Palavra de Deus muito especial. Já alcançamos a lição 19 deste ano, tema geral Imitando a Cristo. E o tema de hoje é Explorando a Palavra de Deus. O verso áureo, então, Pastor Mauro ao meu lado lerá para nós. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, 11 e 12. E a primeira pergunta diz assim: qual é a grande detectora de erros? O que ela deve ser para nós, portanto? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que maravilha! Hebreus 4:12. Toda a Escritura ela é inspirada. Não é como alguns pregadores dizem que só parte das Escrituras que é de valor, né, irmão Mateus? Sim. Próximo texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que maravilha! Até os pensamentos e intenções do coração a palavra de Deus discerne. E ainda a nota diz assim: a palavra de Deus é a grande detectora de erros. Tudo deve ser levado a ela. Segundo cremos, a Bíblia deve ser nosso padrão para toda doutrina. Devemos estudá-la reverentemente. Não devemos receber a opinião de ninguém sem compará-la com as Escrituras. Aqui está a divina autoridade, que é suprema em questões de fé. Então, nós não devemos aceitar ou acatar, irmão Mateus, a opinião de nenhuma pessoa, a não ser com base nas Escrituras sagradas. Aqui está a nossa força, aqui está o nosso alicerce. A confiança tem que ser, a base tem que ser a palavra de Deus. O próprio Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Maravilhoso, né? Que nos diz que toda doutrina terá por base a Bíblia Sagrada. Podemos ouvir uma pregação, ler um livro e, no final das contas, deveremos comparar, estudar a Bíblia para ver se diz tal como assim diz o Senhor. Se não, do contrário, se não tiver um está escrito, não podemos então aceitar como uma questão de fé fundamental. É importante nós termos essas colocações no devido lugar da autoridade suprema, como credo para nós que deve ser a Bíblia Sagrada. Isso. Na segunda pergunta, o que foi concedido aos reformadores? No entanto, aceitaram erros doutrinários? O que o Senhor revelou nesses últimos dias no livro do Apocalipse, capítulos 12, versículos 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Texto muito conhecido em nosso meio, nos falando essas características da Igreja de Deus nos últimos dias.
E a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus estão entre esses pontos distintivos. E nós sabemos, irmão Mateus, que o dragão está irado com o povo que pratica essas coisas. A ira do dragão, o motivo dessa ira é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é isso? E também o testemunho de Jesus, como bem sabemos, é o Espírito de profecia que se manifestou no ministério profético de Ellen White. E dessa maneira, então, essas características da Igreja de Deus dos últimos dias devem ser mantidas. Mas aqui o texto, então, do Fundamentos da Educação Cristã, página 450, nos fala dos reformadores. Diz assim: grande luz foi concedida aos reformadores. Muitos deles, porém, aceitaram os enganos do erro pela má interpretação das Escrituras. Esses erros foram transmitidos através dos séculos, mas, embora sejam muito antigos, não tem a apoiá-los um assim diz o Senhor. Pois o Senhor declarou: não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. Em sua grande misericórdia, o Senhor permitiu que nesses últimos dias brilhasse ainda maior luz. Enviou-nos sua mensagem revelando sua lei, mostrando-nos o que é verdade. Então aqui, o mensageiro do Senhor está deixando claro que aqueles reformadores da Reforma Protestante do século XVI foram homens dirigidos por Deus, que Deus tinha suscitado? Sim, foram. Mas eles estavam livres de erros? Não. Ele diz que não. E foram muitos e muitos séculos que uma tradição errônea tinha se colocado, de modo que eles não foram capazes de uma vez de compreender tudo. Muita coisa interpretaram na Bíblia de maneira equivocada, por conta de todo o histórico que eles tinham do que seria a realidade. Algumas coisas Deus iluminou a mente deles, conseguiram compreender, em especial o tema da justificação pela fé, a salvação pela graça, a autoridade da palavra de Deus como única regra de fé e prática. Mas em muitos outros aspectos podemos falar não só a questão do sábado, mas também a questão da imortalidade da alma. Continuaram muitos deles crendo nesses pontos que acabam criando um laço de união com Roma. Mas tal como alguém que está em densas trevas, ele não consegue suportar se vem, de repente, o sol do meio-dia. Sim. Então realmente teve que ser progressiva a luz. Mas isso não deve ser uma desculpa para nós, que recebemos maior luz, ficarmos parados no tempo, né, irmão? E poderíamos dizer assim que esses erros que eles aceitaram era a tradição dos pais, né, irmão Mateus? A tradição que vinha já de século em século e acabaram não entendendo, acabaram errando esses reformadores. No que devemos firmar a mente de cada pessoa? Onde é que deve estar firmada a mente de cada pessoa? Que diz assim: Cristo é a fonte de todo o conhecimento. Nele centralizam-se as nossas esperanças de vida eterna. Ele é o maior mestre que o mundo já conheceu. E se quisermos ampliar a mente das crianças e dos jovens e induzi-los, se possível, a ter amor à Bíblia, devemos firmar-lhes a mente na verdade clara e simples, extraindo o que tem estado coberto pelo entulho da tradição e pondo à mostra as preciosas joias. Incentivem-nos a pesquisar esses assuntos e o esforço empregado será uma disciplina inestimável. Então, Cristo é a fonte de todo conhecimento. Nele se centralizam nossas esperanças de vida eterna. No que devemos firmar a mente de cada pessoa? Em Jesus. Ele é a fonte verdadeira. Nele não há mudança nem sombra de variação. Podemos confiar. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo, e além de mim não existe outro. Então nós devemos confiar em Jesus e também na sua palavra. Sim, aqui diz que deve ser cultivado nas crianças e jovens o amor à Bíblia. Isso.
e, por conseguinte, firmar a mente das pessoas na clareza e na simplicidade das verdades que a Bíblia anuncia, independentemente do que foi defendido durante séculos, pela tradição, pelos credos. Devemos ir direto na fonte para então compreendermos que joias preciosas tem reservado para cada um. O que deve estar presente em todo sermão pregado, em toda instrução dada, seja qual for o assunto, como toda verdadeira doutrina estabelece Cristo, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Então nós vemos que Jesus suportou tantas contradições dos pecadores e nós também não devemos desfalecer quando entrarmos em conflito, em contradição, porque o trabalho de Satanás, irmão Mateus, é levar as pessoas à incredulidade, a duvidar das Santas Escrituras, que é a palavra de Deus. E esse é o motivo da contradição, não é verdade? Como cobreiros, precisamos manter nosso olhar voltado para Jesus, o autor e consumador da fé. Como obreiros, cooperadores de Deus, devemos atrair pessoas para Cristo. Devemos lembrar-nos de que cada um tem uma parte especial a desempenhar no serviço do Mestre. Oh, quanto bem os membros da igreja poderiam realizar se compreendesse a responsabilidade que repousa sobre eles. Indicar o Redentor a todos aqueles com quem entram em contato. Jamais deveria ser pregado um sermão ou apresentada instrução bíblica sobre qualquer assunto, sem que os ouvintes fossem encaminhados ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda verdadeira doutrina torna a Cristo o centro. Todo preceito recebe força de suas palavras. Então nós vemos aqui como obreiros, precisamos manter nosso olhar focado ou voltado para Jesus. Todo o trabalho que nós formos fazer, nós devemos levar as pessoas a Jesus, porque Ele é o centro, Ele é a fonte verdadeira, não emana salvação e nada mais. A confiança total, irmão Mateus, é Jesus. Não é verdade? Essa é a parte maravilhosa. Lindo texto, nos dá uma lição realmente de como todas as doutrinas verdadeiras, elas estão em torno de Cristo, que é o grande centro. E dela, então, da doutrina de Cristo, é que toda a doutrina recebe mais força, mais vigor. Então, realmente, nenhuma pregação, nenhuma instrução bíblica pode deixar de fora a essência de todo o Evangelho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio, Jesus Cristo. E se todas as pessoas entendessem, compreendessem a responsabilidade que repousa sobre elas, de indicar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso, irmão Mateus? Não é uma maravilha? Todo o trabalho que se vai fazer, indicar Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Encontramos as almas envergadas, curvadas sob o peso do pecado. O único alívio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta número 5. De que maneira seremos beneficiados pelo estudo da Palavra de Deus? E no livro dos Salmos, capítulo 111, o versículo é o 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Quero convidar o irmão Mateus para compartilhar conosco a nota da pergunta 5. Continuando aqui no Fundamentos da Educação Cristã, 450, nos declara: a revelação de Deus, segundo é apresentado em Jesus Cristo, provê um grandioso assunto para a meditação, o qual, se for estudado, aguçará a mente, elevará e enobrecerá as faculdades. À medida que o instrumento humano aprender essas lições na escola de Cristo, procurando tornar-se, como ele era, manso e humilde de coração, aprenderá a mais proveitosa de todas as lições, que o intelecto só é supremo quando santificado por viva conexão com Deus. Que maravilha, né, irmão Mateus? Então, na realidade, muitos acham que pouco valor intelectual tem a Bíblia. Mas esses que acham isso é aqueles que nunca chegaram-se à Bíblia sem preconceito e estudaram ela com sinceridade. Então, na realidade, nós costumamos falar, tanto em relação à Bíblia Sagrada, como também os escritos do Espírito de Profecia, manifestados então no ministério de Ellen White, que a melhor coisa para a pessoa chegar a uma conclusão da divina inspiração desses escritos é o quê? É ler. Ler. E faça o seu teste e veja se aquilo é para santificação ou para levar as pessoas ao pecado. Se a origem é do mal, com certeza não dirigiria as pessoas para a maior santificação. Sim. Se de fato é algo então que traz maior santificação, que não fala contra a Bíblia, então nós vemos que realmente é algo que nós podemos depositar a nossa confiança. E aqui a Bíblia é colocado que ela aguça a mente. Ao contrário de ser um exercício de pequeno esforço, é de grandioso, porque cada dia a palavra de Deus vai se renovando, de maneira que aquilo que não era enxergado antes, com o auxílio do Espírito Santo, essa conexão com Deus, é possível então aprendermos preciosas lições que são discernidas espiritualmente, não é de outra forma. Irmão Mateus, reportando ao passado, quando o menino Jesus, com 12 anos, foi ao templo, os sábios disseram assim: como sabe este tanto sem ter estudado? Será que ele não estudava a palavra de Deus? A palavra de Deus. Com certeza ele sabia tanto. Por que motivo? Porque ele examinava as Escrituras. A palavra de Deus era a fonte do ensino. A sua mãe ensinava isso para ele. Então, por isso que ele sabia tanto. Então, hoje, se nós quisermos ser sábios, devemos estudar a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como não devemos considerar os pastores? Qual é a maior e mais essencial sabedoria? A advertência e a instrução dadas na palavra de Deus, com referência aos falsos pastores, deve ter alguma influência sobre os professores e alunos em nossas escolas. Deve-se aconselhar os alunos a não tomar tais pastores como autoridade suprema. Fundamento da Educação Cristã, 450. E na 451 diz assim: a maior sabedoria e a mais essencial é o conhecimento de Deus. O próprio eu se reduz uma insignificância quando contempla a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. A Bíblia precisa tornar-se o fundamento de todo estudo. Individualmente, precisamos aprender desse livro,
que Deus nos deu a condição para a salvação de nossa alma, pois é o único livro que nos diz o que devemos fazer para ser salvos. Não somente isto, mas dela também se pode obter vigor intelectual. Interessante, irmão Mateus. Voltando àquela parte de o apóstolo São Paulo e Silas, lá no carcereiro de Filipos, no cárcere de Filipos. Quando deu aquele terremoto aquela noite, abriu as portas, o carcereiro ficou desesperado. Falou, olha, a minha sorte amanhã é a morte. Já queria se tirar a vida. E aí Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui retidos pelo poder de Deus. Pediu luz, entrou lá no cárcere, todos estavam lá. E aí ele disse assim, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. Olha, que alento é a palavra de Deus. Paulo estava dizendo da salvação, o que tinha na Bíblia. Olha, você precisa acreditar no Senhor Jesus e não vai ser salvo só você, mas a tua casa. Então, a maior sabedoria, a mais essencial é o conhecimento de Deus. Quando uma pessoa conhece Deus, eu me lembro de um livro que li, Conhecer Jesus é Tudo. Aquele que conhece a Jesus vai procurar andar com Jesus, vai procurar fazer a vontade, viver para Ele, mostrar Jesus para outras pessoas também, que é a parte essencial. Não fica só para si. Conhecendo Jesus, vai querer dividir. E a Bíblia precisa tornar-se o fundamento de todo estudo. Ela é a regra de fé, ela é a base fundamental do verdadeiro cristianismo. Não é verdade, irmão Mateus? De modo que os pastores não devem tomar a autoridade que só é da Bíblia. Os pastores são expositores da palavra de Deus, mas eles não podem, por conta própria, fazerem regras, fazerem doutrinas, sem ter o embasamento escriturístico. Então, realmente aqui é um texto maravilhoso que nos mostra a importância de responder, de buscar a resposta àquelas perguntas básicas da existência humana, né? De onde viemos, o que somos, para onde vamos. Todo ser humano aqui nessa terra se depara em algum momento de sua vida com essas perguntas. E somente buscando um conhecimento verdadeiro de Deus é que se poderá responder essas perguntas. Mas a notícia boa, e Evangelho é as boas novas, é de que apesar de que esse planeta tenha sido arruinado pelo pecado, Deus veio em resgate do ser humano. De modo que não é simplesmente uma busca que nós estamos fazendo, mas o próprio Deus se colocou à disposição, revelando então aquilo que era impossível de por conta própria o ser humano aprender, conhecer. Que maravilha! Pergunta de número 7. Que conselhos são dados aos irmãos que têm responsabilidade na causa de Deus? Qual é o plano de Deus para esses? Como se tem desperdiçado tempo precioso? Jó 28, 12 a 13. Porém, onde se achará sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Os versos agora 23 a 28. Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência.
Provérbios 11:14 nos declaram ainda o seguinte. Diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Que coisa maravilhosa. Irmãos, vocês terão que lutar com dificuldades, de ter encargos, de dar conselhos, de planejar e executar, buscando continuamente o auxílio de Deus. Orem e trabalhem, trabalhem e orem, como discípulos na escola de Cristo. Aprendam de Jesus. Parando um pouquinho aqui, que coisa maravilhosa. Irmãos que trabalham na obra, que é necessário dar conselhos. Como dar conselhos sábios? Deve fazer o quê? Vão ter que trabalhar, que orem e trabalhem e orem como discípulos na escola de Cristo e aprendam de Jesus para poder fazer como Jesus fazia. Senão, os conselhos não vão ser corretos. Sejam ministros do Evangelho, ou sejam outras pessoas em cargos mais administrativos dentro de uma igreja, se depararão com dificuldades em que se sentirão que a quem da responsabilidade devem buscar sabedoria do alto para conseguir realizar a ação. É verdade. O Senhor nos deu a promessa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. É o plano de Deus que os que têm responsabilidade se reúnam muitas vezes para se aconselhar entre si e orarem, pedindo aquela sabedoria que somente Ele pode comunicar. Fale menos. Muito tempo precioso é perdido em conversas que não trazem luz. Reúnam-se os irmãos com jejum e oração em busca da sabedoria que Deus prometeu fornecer liberalmente. Levem ao conhecimento de Deus as suas dificuldades. Digam-lhe, como Moisés: eu não posso guiar a este povo, a não ser que tua presença vá comigo. Êxodo 33:15. E então peço ainda, rogo-te que me mostres a tua glória, que é essa glória? O caráter de Deus. Foi isso que ele prometeu a Moisés. Que maravilha, né, irmão Mateus? Que coisa maravilhosa. Se alguém tem falta de fé, peça a Deus. Nós aqui está comentando, não devemos perder tempo em assuntos de pouca importância. Devemos nos reunir mais para planejar, orar, jejuar, buscar o conhecimento verdadeiro de Deus, como planejar melhor para o bom andamento da causa de Deus. Então, muitas vezes nós devemos reunir para nos aconselharmos, para fazer planos bons. Não adianta uma pessoa dizer, eu sei fazer sozinho, não sabe. Tá? A Bíblia mesmo diz, na multidão de conselheiros, há o que, irmão Mateus? Sabedoria, a segurança. Então aqui o último parágrafo declara assim: Enoque andava com Deus. Todo obreiro de Cristo pode fazer o mesmo. Podem dizer com o salmista: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmo 16:8. Enquanto sentirem não possuir nenhuma suficiência própria, sua suficiência estará em Jesus. Se esperam que todo o conselho e sabedoria venham dos homens, mortais e finitos como vocês, receberão unicamente auxílio humano. Se vocês se dirigem a Deus em busca de auxílio e sabedoria, Ele nunca os deixará decepcionados em sua fé. Muito profundo, realmente temos muito que aprender
de que Deus não nos auxilia mais muitas vezes porque não vamos até Ele. Sim. E aqui vemos que realmente é plano de Deus que os que têm cargos de responsabilidade na direção da obra, seja nos ramos que forem da obra, devem se reunir muitas vezes para se aconselharem entre si e dessa maneira então poderão fazer algo com segurança, com equilíbrio, com temperança. Então que realmente Deus abençoe cada um de nós para estarmos com essa preocupação. Passo para as palavras finais, irmão. E sabe o que acontece? Se nós buscarmos sabedoria do humano, é só humano. Nós devemos buscar sabedoria de Jesus, porque Jesus, se alguém tem falta de sabedoria ou de fé ou de qualquer, peça a Deus que Ele dá em abundância, não é verdade? Então nós vemos essa maravilhosa mensagem que Deus nos deu para nós. O objetivo de Deus, dando esta mensagem, é que o povo de Deus venha buscar, venha acatar os conselhos de Deus revelados através de sua santa palavra. Que a gente deve fazer, se aconselhar mais, estar ligado na palavra de Deus, buscar sabedoria de Jesus, que Ele é a fonte. Então que Deus possa abençoar a mim, aqui o irmão que está comigo, e a cada um de nossos queridos irmãos da igreja. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre vós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.